Eu joguei 3 jogos da maior Game Jam do mundo e avaliei todos eles, premiando o melhor de todos. Em janeiro desse ano aconteceu a Global Game Jam, que é uma das maiores Game Jams do mundo. Junto com ela aconteceu a Game Jam dos alpinistas do Game Design, os alunos do nosso curso de criação de jogos. Os alunos se reuniram em grupos e tinham o desafio de criar um jogo do zero em só 7 dias. E a temática da Game Jam desse ano foi Roots, ou raízes. Como qualquer Game Jam, a interpretação do tema depende de cada grupo. Tu pode levar ao pé da letra, roots de raízes, ou algo um pouco mais raiz, de ser natural, de ser tradicional, de ser algo que já existia há muito tempo. Isso que é a parte legal do Game Jam. Como cada grupo interpreta o assunto e coloca dentro do seu jogo. Cada grupo pode criar o tipo de jogo que quiser, seja digital ou tabuleiro. Esse ano a gente teve 3 grupos criando jogo de tabuleiro. Agora eu vou jogar cada um deles e premiar o melhor deles com uma sessão de mentoria individual comigo. Vamos lá? Eu acabei de jogar o Manioca dessa galera aqui. O Manioca, ele levou mais ao pé da letra o tema Roots, raízes, que o jogo é exatamente sobre tu plantar mandioca, colher mandioca e fazer tapioca para alimentar tua tribo. Esse viés um pouco mais direto da temática da Game Jam criou uma coisa bem inusitada, né? E eu acho que é uma temática interessante, principalmente pro jogo euro que eles tentaram criar durante a Game Jam. O ceia do jogo é sobre se sentir eficiente planejando o plantio de mandioca para alimentar a sua tribo. E a audiência deles são um público robista, a galera que joga jogos de peso médio, que tá interessada na temática brasileira. Falando algumas coisas sobre design gráfico e não sobre o game design, no manual não tinha imagem dos componentes. Então, quando mencionava o nome de um componente, eu não sabia do que tava falando. Eu não sabia exatamente do que tava falando. Eu tive que deduzir algumas coisas. Tudo bem, porque era um jogo com poucos componentes e eu acho que eu entendi para que servia todos os componentes, menos a ficha verde. Eu não sei para que a ficha verde serve. Eu realmente não entendi para que ela serve, já que a mandioca verde pode ser plantada com qualquer cor de ficha. Isso não tá claro no manual. Além disso, o rondel para representar as estações, sem dúvida, ele é bonitinho, representa, né, a volta do ano e o ano dando volta, só que tu olhar um número de cabeça para baixo é horrível. Não tinha por que o tabuleiro central das estações não ser uma linha reta, onde tinha o verão, inverno, primavera, outono, e ali tava escrito o custo de cada ação, que ele não ia precisar ficar se virando de cabeça para baixo para ver o número da ação naquela rodada. Eu vou começar dizendo que eu achei o jogo bem divertido. O jogo, ele é sobre gerenciamento de recursos. Tu tem fichas, tu tem cartas de mandioca e essas fichas tu gasta para fazer ação para poder jogar as cartas, plantar as mandiocas, regar a mandioca, colher a mandioca. Então, ele é um gerenciamento de recursos bem euro. Só que o que é legal no jogo é porque toda ficha que tu usa para fazer alguma ação, tu vai plantar, tu tem que gastar uma ficha, tu vai regar, tu tem que gastar uma ficha, tu vai colher, tu tem que gastar uma ficha. Todas as fichas que tu gasta, tu passa pro próximo jogador. Então, o próximo jogador, ele vai ter mais fichas para poder fazer mais coisas ainda. E aí ele vai fazer mais coisas, ele vai passar mais fichas pro próximo jogador e assim por diante. Como a maioria dos jogos euro, o Manioca não tem interação direta. Não tem como eu fazer nada para afetar o jogo do meu oponente. Não tem o que eu possa fazer pra lá e dar um tapa na cara dele, roubar a mandioca dele. Não tem como fazer isso. Eu tô saudando a mandioca. Só que as ações que eu faço permitem ele fazer mais ações. Então eles conseguiram colocar uma forma de interação direta dentro de um jogo euro, que normalmente não tem esse tipo de interação. Justo essa ideia genial das fichas de ação, que eu adorei quando eles apresentaram a ideia, é o maior problema do jogo. Quando eles falaram, eu levantei um problema. O que me impede de eu não fazer nada, de eu não fazer ações, para eu não passar fichas pro próximo jogador, para permitir que ele faça mais ações. Esse é o grande problema que eles tinham que resolver durante a Game Jam. E infelizmente eles não resolveram esse problema, porque isso aconteceu no meu jogo. A Suelen tinha 2 mandiocas azuis plantadas e ela precisava das fichas azuis para poder regar e poder fazer alguma coisa com essas mandiocas. Só que eu não tinha nenhuma mandioca azul plantada e eu não tinha nenhum interesse em plantar mandioca azul. Então eu fiquei segurando as fichas azuis, impedindo a Suelen de executar o jogo dela. E isso é um grande problema. Tu não pode permitir que teu jogador faça antijogo. Antijogo não é divertido. A minha melhor ação no jogo era eu não fazer nada para não permitir que a Suelen fizesse mais ações. Isso não é interessante. Você tem que sempre estimular teu jogador a estar fazendo coisas. O caminho para a vitória precisa ser o caminho mais divertido. E eles tentaram até uma solução para resolver esse problema, porque o custo de cada ação, plantar, regar e colher, ele é diferente a cada turno. Cada turno vai mudando o custo. Então, idealmente, tu vai querer fazer a ação de custo mais barato no turno que ela tá ativa. E isso vai te estimular a gastar as pedras de forma eficiente, passando pro próximo jogador esperando que ele gaste elas de forma ineficiente. Só que pode acontecer que tu não tem interesse em gastar as fichas que teu oponente tem interesse, como foi o caso, a Suelen precisava de azul,
eu não tinha por que gastar azul. Então tinha que ter algum tipo de benefício para estimular o jogador a gastar, como tu ter um bônus quando tu esvaziasse as tuas fichas. Quando tu gastasse todas as fichas, tu ganhava algum tipo de bônus. Isso ia estimular os jogadores a estar gastando as fichas, permitindo que o jogo ficasse rodando, que sempre fosse cheio de ações. Porque a impressão que eu tive no final da partida foi que era um jogo de escassez, na realidade, que a gente tinha que gerenciar muito bem as nossas ações para passar o mínimo de ação possível pro próximo jogador. Então eu tinha que fazer só as ações que eu precisava fazer, exatamente aquela ação, e otimizar ao máximo aquela ação, e não fazer um monte de ação porque eu tenho um monte de ficha. Como é que eu faço essas fichas aqui gerarem o maior resultado para eu gastar a menor quantidade de fichas para passar menos fichas para Suelen? E tem várias ações que tem custo 3, que num jogo de 2 jogadores e 3 jogadores é o número total de fichas. Só tem 3 fichas, uma de cada cor na mão de cada jogador. Então, para tu conseguir fazer uma ação de 3, todo mundo tem que ter usado a ficha da cor que tu queria e chegado até ti. E isso é difícil de acontecer, principalmente porque tem ações que custam 2, e às vezes com uma ficha tu não consegue fazer essa ação. Então o jogo acaba ficando meio atravancado, as fichas não se movimentam da forma ideal. Eu gostei do jogo, acho que tinham ótimas ideias ali, só tinha que ter sido um pouco melhor refinado. Então vamos pro próximo jogo. Acabamos de jogar o segundo jogo da Game Jam, Gaia, dessa galera aqui. Gaia também interpretou a temática da Game Jam de forma bem literal, usando raízes como o principal elemento do jogo. O C do jogo é: quero que o jogador sinta liberdade vivendo um deus de raízes divinas que precisa dominar os elementos de Gaia para criar vida nesse novo planeta. O foco são pessoas de um público um pouco mais avançado que gostam de jogos de controle de área e com pouca sorte resultante. O manual do Gaia tá bem legal porque tem imagem de todos os componentes, tem imagem de todas as ações para facilitar o entendimento. O jogo em si, ele tem um acabamento visual muito mais baixo do que os outros jogos da Game Jam, porque é só um grid hexagonal e ficha, e é isso aí. Então não é muito bonito de se ver, não é muito bonito de jogar, mas tudo bem, o jogo tá ali. O jogo, ele lembra imediatamente Go, né? Aquele jogo tradicional japonês, onde tu vai botando as pedrinhas pra dominar a área. A Suelen falou isso, eu também senti exatamente isso quando eu tava jogando. E ele tem essa vibe um pouco mais relaxante, assim, como o Go também tem, né? Que é esse relaxante que tu tem que ficar sendo muito estratégico, ao mesmo tempo que tá tudo bem. É só pedrinhas que tu tá colocando dentro do tabuleiro. O jogo foi divertido, ele traz alguns elementos estratégicos bem interessantes, onde tu vai colocar tuas raízes, como é que tu vai expandir, quando é que tu gasta a ação de capturar, quando é que tu vai continuar avançando para atacar o teu oponente. Só que tem um pequeno problema de definição das ações que complica um pouco o entendimento do jogo. Tu tem ações que tu faz a partir da extremidade da raiz e outras que tu cria ramificações a partir de qualquer ponto da raiz. Só que o que é a extremidade quando a gente está falando de um tabuleiro hexagonal? Tu poderia criar a definição dizendo que a extremidade é a ficha que só está em contato com uma outra ficha tua. Só que o que acontece quando tu faz uma curva? Quando tu faz um movimento em T, por exemplo? Qual que é a extremidade da raiz agora? Então essa definição é um pouco confusa. Tu teria que lembrar qual foi a última raiz que tu colocou. Só quando tu começa a criar extremidades, várias extremidades, não tem como tu lembrar a ponta de todas as raízes que tu tem. Teria uma solução simples que é fazer a ficha ser frente e verso. E aí um lado dela é a parte interna da raiz e outro lado é uma extremidade da raiz, um lado mais escurinho. E aí o que tu faz, na real, quando tu coloca uma nova raiz é tu arrastar a ponta pra frente e coloca uma ficha de núcleo de raiz no meio do caminho. O jogo ele é divertido e é interessante tu pensar nas estratégias que tu pode fazer. Só que eu sinto que ele precisava de uma camada mais estratégica em cima disso para as decisões estratégicas realmente explodirem. Realmente tem um jogo que tu olha e pensa, caraca, o que eu vou fazer agora? Qual é a melhor decisão nesse momento? Porque tu basicamente só tá mexendo nas pontas das raízes. E depois que tu pegou o elemento do começo do mapa, parte do mapa fica inútil. Tu não vai mais interagir com aquela parte do mapa porque, agora tá tudo bem. Agora já não tem mais nada ali, não tem por que eu lutar por aquele espaço. Já se tivesse alguma questão ali no combate, onde o tamanho da tua raiz afetasse se tu consegue ou não sobrepor o teu oponente, aí sim tu teria um elemento estratégico interessante. Tu teria por que expandir para áreas do mapa que já não são mais úteis, porque tu quer aumentar a força da tua raiz para poder dominar o teu oponente. Ali eu sinto que teria uma camada estratégica muito mais interessante e o mapa todo seria útil. Não seria só a parte onde tem ainda elementos a ser dominado. E esse é um jogo com muito componente, né? Tem mais de 500 fichas dentro do jogo. Eu sei que a gente não tá avaliando isso na Game Jam, porque ele é um jogo de tabuleiro, mas tá numa plataforma digital, mas se esse jogo fosse ser produzido, ele ia custar caríssimo, porque tem muita ficha aí dentro. Tudo bem que não tem nenhum outro componente, mas ficha custa mais caro do que carta e outros componentes mais simples de se produzir. Eu acho que vale só a pena levantar esse ponto aqui pra vocês que estão pensando em criar seus próprios jogos. Sempre pense quantos componentes tem no seu jogo. E eu sei que o jogo tinha poucas ações, tinham só 4 ações, mas um player aid com o resumo e o custo de cada ação teria facilitado bastante. É isso aí, esse foi o Gaia, agora vamos pro nosso último jogo. E terminamos
o último jogo da Game Jam, o Red Excelsior. Foi feito por essa galera aqui. E esse jogo também usou a temática de raízes mais ao pé da letra, né? Usou a raiz divina de uma árvore, né? Todo mundo seguiu com essa questão de natureza pro tema Roots que teve na Game Jam. E o C desse jogo é quero que o jogador sinta bravura, comandando um grupo de animais que quer recuperar a paz de uma árvore divina, fazendo testes, lutando, combatendo e coletando recursos para regenerar a vida da árvore divina. Apesar da complexidade, eu gostei bastante do jogo. Esse aqui é claramente o jogo mais bonito dos 3 jogos. Sério, olha esse manual aqui. Esse manual aqui parece coisa de produto final, de jogo que já tá publicado. Normalmente o que eu espero de um manual de Game Jam é o que a gente viu nos outros jogos, uma folha de Word com alguns print screens jogados, não uma coisa como essa. E tu consegue no tabuleiro também, em tudo, eles se dedicaram bastante na parte visual do jogo. Esse jogo também é o jogo mais complexo dos 3 jogos que a gente jogou até agora. Eu tinha que estar constantemente voltando pro manual para ler, entender exatamente as fases do turno, entender exatamente o que estava acontecendo, porque eu estava constantemente esquecendo, porque tinha muita regra no jogo. Eu acho que eles conseguiram criar um sistema bem interessante, onde tu tem que se mover pelo mapa, escolher a forma de interagir, como tu usa cada ação, né? Funcionou muito bem o que eles trouxeram aqui. Eu gostei bastante do jogo. Ele tem quase um sistema de RPG que tem diversas ações diferentes. Tu pode andar, tu pode criar defesas, tu pode lutar, tu pode pesquisar. Isso é bem interessante, né? Eu acho que tinham decisões legais ali que tu podia tomar, tinham ações diferentes em cada tile e isso era muito legal. Personagens tinham poderes diferentes e eles tinham vantagens e desvantagens diferentes. Então cada um meio que tinha o seu papel e isso sem dúvida foi muito divertido, assim, e criava decisões estratégicas interessantes pro jogo. O meu principal problema é que como tem personagens que são muito melhores em algumas funções, tu meio que só faz isso. E eu entendo que tem vantagens e desvantagens, mas quando tu tem um atributo que é 4 e o outro que é 2, tu tá falando literalmente do dobro de vantagem. Tu é muito melhor na coisa que tu é boa e tu é muito pior na coisa que tu é ruim. Então, em vez de tu ser inclinado pra fazer a coisa que tu é bom, tu não é inclinado, tu meio que é obrigado a fazer o que tu é bom. Porque se tu fizer o que tu é ruim, tu não vai conseguir. É muito difícil de conseguir um sucesso com 2 dados apenas. Eu senti que o jogo ficou um pouco convoluto, ele ficou cheio demais. Ele poderia ter menos coisa. Tem 4 atributos: força que tu usa pra lutar, conhecimento que tu usa pra coletar os recursos que tu precisa pra ganhar o jogo. Os outros 2 atributos, que é sobrevivência e cuidado, são meio inúteis. Sobrevivência, tu adiciona defesas no mapa para os inimigos não ficarem andando, que eu até entendo, traz um negócio do Tower Defense que pode ser interessante. Usei uma vez só na partida inteira. E o cuidado não serve para absolutamente nada. É para te limpar o dano que tem no mapa, mas me pareceu completamente inútil. Isso poderia ser o mesmo atributo, poderia ser sobrevivência. Por exemplo, a movimentação, que é a parte mais importante do jogo, não ficou claro como as raízes fazem uma barreira. O que é a adjacência de um tile? Se eu tô em lados opostos de uma barreira, eu tô adjacente ou não? Ou tô falando dos tiles? Se tem um inimigo de um lado da barreira e eu tô do outro lado da barreira, a gente tá em combate ou não? Não ficou claro essas questões e podia estar um pouco mais bem explicado no manual. Eu gostei bastante do jogo, acho que eles foram ousados, fazendo um jogo mais complexo para uma jam. Acho que perderam um pouquinho a mão e deixaram mais complexo que precisava. Acho que tem que limpar algumas coisas pro jogo realmente ficar mais redondo. Mas lembrando que esse jogo foi feito em uma semana, né? Então eles realmente tiveram um bom desenvolvimento para esse jogo e eu vejo muito potencial futuro pro jogo. Eu tô muito orgulhoso de todos os alpinistas que fizeram parte dessa Game Jam. Eu achei incrível tudo que eles conseguiram criar em só uma semana. Eles conseguiram criar 3 jogos completamente diferentes, com a mesma temática, em só uma semana. Imagina o que tu pode ser capaz de criar em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tudo isso se tu tiver o processo certo, seguir um processo e se dedicar que nem os nossos alunos seguem o nosso processo e se dedicam nos jogos dele. Tu pode estar criando o teu próprio jogo. Mas chega de enrolar, vamos falar de uma vez quem foi o campeão da Game Jam dos Alpinistas Game Design de 2023. Eu sempre avalio todos os jogos de Game Jam com 3 quesitos. O primeiro é o tema. Quão bem o time aplicou o tema dentro do jogo deles. O segundo é inovação. O que eles trouxeram de novo para esse jogo? Eles trouxeram loops diferentes, o que eles puderam inovar dentro do que eles estavam tentando propor. E a terceira são as escolhas significativas. O jogo, ele tem escolhas significativas, eu tenho decisões interessantes a cada momento da partida, porque não adianta fazer um jogo completamente inovador, com a temática perfeita, se as escolhas não são significativas. Os 3 jogos aplicaram a temática da mesma forma, raízes como algo objetivo, o que tá tudo bem, mas eu gostaria de ter visto uma interpretação um pouco mais maluca desse tema. Na inovação, o Manioca se destacou claramente. A mecânica de ações que eu faço permite o próximo jogador fazer mais ações é muito legal, é muito interessante. É uma pena que não ficou tão bem refinada no produto final. Já nas escolhas significativas, o Red Excelsior foi o que saiu melhor. Claro, como é um jogo mais complexo, é mais fácil de ter mais escolhas significativas,
significativa. Claro que nem todas as escolhas ali são significativas, como eu já falei na avaliação do jogo, mas as escolhas que eram importantes, elas tinham significância e tinham formas de tu abordar diferentemente cada problema. Diferente do Manioca e do Gaia, que em vários momentos eu sentia que tinha uma decisão óbvia e otimizada para eu fazer. Por isso, eu tô muito feliz de anunciar que o vencedor da Game Jam 2023 do Alpinista Game Design é o jogo Red Excelsior. E esse time aqui, foda de Alpinista Game Design, que fez um jogo muito legal. Todos os alpinistas de Game Design desse time vão ganhar uma sessão de mentoria individual comigo, que eles podem usar para discutir sobre carreira, desenvolver mais o jogo deles ou desenvolver mais esse jogo, que eu acho que tem muito potencial e deveria ser mais desenvolvido. A Game Jam foi o evento de janeiro do nosso curso Criando Jogos Incríveis. E todo mês a gente tem novos eventos. Se tu quer fazer parte dos futuros eventos e consumir todo o conteúdo do nosso curso, é só acessar cordilheiragames.com.br/curso. E até o próximo vídeo. Continue criando jogos incríveis!